Voltamos a apresentar o Brasil em Debate. Hoje nós estamos discutindo o problema da xenofobia no Brasil, mais especificamente os casos de ataques a imigrantes haitianos. Eu sou Fabiana Mello e converso com os deputados Eduardo Bolsonaro, do PSC de São Paulo, e Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro. Bom, deputado Chico, eu queria a opinião do senhor sobre essa questão de empregos, a questão social, que foi levantada pelo deputado Bolsonaro também ao fim do primeiro bloco, porque esse ataque de São Paulo foi o mais violento, digamos assim. Ele mostra uma escalada, porque em 2014 vários casos de agressão verbal e agressão física foram registrados no sul do país, para onde vários imigrantes haitianos também foram encaminhados, né, para trabalhar dentro de locais de trabalho, de fábricas, na construção civil também. O senhor acredita que há esse componente também de uma percepção, nesse momento de alta do desemprego, de que possa haver essa competição e uma piora, né, para o brasileiro com a entrada, ainda que o número de 60 mil seja pequeno comparativamente com a população economicamente ativa? Eu creio que nesses ataques, nessas situações de rejeição ao imigrante haitiano, há esses dois componentes. Um cultural, xenófobo mesmo e discriminatório, né? Não é secundário e irrelevante o fato de serem negros. O Haiti é uma população majoritariamente negra, marcada pela escravidão. E olha que a colonização é francesa. Para aqueles que também de forma racialista dizem, não, o problema do Brasil é que foi colonizado por portugueses, se fosse por franceses seria muito melhor. Isso é uma bobagem histórica que não tem tamanho, porque não é quem coloniza, mas que tipo de colonização desenvolve. Então, na França, a França ali no Haiti fez uma colonização de exploração, de plantations e com mão de obra escrava. Houve revoltas de escravos, assim, épicas, né, no passado, no Haiti. É interessante a história daquele país que continua muito sofrido, muito miserável, numa condição social muito pior que a do Brasil. O Brasil é, apesar de tudo, um polo de referência de dinamismo econômico na América do Sul. Então é natural que ele atraia esses imigrantes pobres. Mas, é claro, nós vivemos hoje, especialmente, um momento de crise econômica. Só nesse semestre de 2015, primeiro semestre, nós perdemos 350 mil postos de trabalho. Isso não é pouco importante, não. Mas é evidente que essas pessoas têm que ser bem acolhidas, têm que ser cuidadas, repito, do ponto de vista humanitário, e a busca de colocação. Eu tenho certeza que o empregador do mundo privado, ele vai dá preferência ao nacional desempregado, já naturalmente. Isso aí é uma questão, inclusive, da língua, da comunicação. Mas também li matérias recentemente de haitianos, em especial, que se integravam no mercado de trabalho com baixa remuneração, mas com muita dedicação, muita eficiência. Então, eu creio que são problemas que são criados, mas a gente tem que enfrentá-los não eliminando, entre aspas, como alguns fascistas podem dizer, matando o mal pela raiz, vamos expulsar essa gente, vamos eliminá-los. Nada disso. É uma situação nova, grave, humanitária. A gente tem que saber como enfrentá-la, na perspectiva da solidariedade e da acolhida. Tudo isso que a gente debate aqui, uma audiência pública formal da Câmara dos Deputados pode debater encontrando saídas pelos diferentes agentes públicos, inclusive um diálogo entre os estados. É claro que não pode ser simplificado. Entra pela porta mais larga do Acre e aí o governo do Acre despacha ou para São Paulo ou para o Rio Grande do Sul. Não é assim. É verdade que a pujança econômica e as oportunidades em São Paulo, ou mesmo no Rio Grande do Sul, que vive uma crise de Estado muito grande agora, em tese são maiores que a do próprio Acre. Mas isso, numa federação digna de um nome, tinha que ser objeto de uma conversa entre os governos, que já está acontecendo, bem ou mal. Eu não vejo muito esse viés político. Aí o PT manda para o governo do PSDB ou do PMDB do Rio Grande do Sul para eles se virarem. Eu espero que não esteja havendo essa pequenez política aí. Obrigada, deputado Chico Alencar. Deputado Eduardo Bolsonaro, o Brasil, ele historicamente, depois de ser formado por essas levas de
imigrantes, como o deputado Chico lembrou, o senhor mesmo lembrou, ele também forneceu imigrantes, né, historicamente, para o Japão, com os decassegues. O Brasil também mandou muita gente para os Estados Unidos. E esses países fazem o que eu estou falando aqui, do controle sanitário, uma pesquisa de vida pregressa, né? Tanto que o passaporte tem o chip ali, não é à toa, é para saber se a pessoa está ali no sistema de impedidos. Certo, mas assim, mas há uma comunidade brasileira grande no exterior também. Não seria o caso de receber essa comunidade haitiana da mesma maneira, tentar integrá-la aqui? Perfeito, vamos receber da mesma maneira. Assina embaixo, sem problema nenhum. Agora, da forma que está acontecendo, né? E eu não tenho dúvida, eu tenho certeza que passa por uma questão política sim. O PT lá do Tião Viana, por que ele envia para São Paulo? É porque sabe que ali o governo do PSDB, inclusive, é a locomotiva econômica do país, né? Em que pese ali os partidos de esquerda terem raiva da iniciativa privada, né, terem esse ódio, que é lamentável, pois produzem riqueza, e aí manda ali o governo de São Paulo se virar. Como eu disse novamente, um aviso prévio, um controle sanitário, uma busca para ver se estão no sistema de impedidos, para não dar trabalho depois para a Polícia Federal, via Interpol, correr atrás dessas pessoas. Fora isso, os haitianos são muito bem-vindos e o povo brasileiro ele é muito acolhedor. Só abrir aqui um pequeno parênteses, né? Que o deputado Chico Alencar falou que não colocar aqui uma audiência pública para tratar dessa questão dos 6 haitianos seria apequenar o Congresso Nacional. Eu acredito que no Brasil, um país onde morrem mais de 50 mil pessoas por ano, em dados oficiais, né, via homicídio, apequenar o Congresso Nacional é querer tratar aqui um caso de tiros de chumbinho. No meu entendimento, eu continuo falando que temos aqui que tratar outras questões antes dessa. E o Brasil, logicamente, quem sai às ruas vê que não é um país de forma alguma xenófobo. Inclusive, eu quero crer que nas Olimpíadas vamos receber muito bem todos os estrangeiros, sem exceção de cor de pele, religião e etc., aqui no Brasil. Pois aqui nós temos até a tradição de viverem muito pacificamente judeus e árabes. Obrigada, deputado Bolsonaro. Deputado Chico Alencar. Esse chumbinho, claro, o calibre e o tipo de arma usado para agredir haitianos, ele pode ser o ovo da serpente. Ali é um fato relevante, tanto que até foi noticiado, a letalidade ínfima do chumbinho é o que menos conta. Vai abrir a oportunidade, a audiência pública, da gente discutir essa questão que estamos debatendo aqui, dessa vinda de haitianos. Repito, uma sociedade extremamente precária, onde muitos brasileiros foram, aliás, até o Exército Brasileiro foi lá como força de paz e desenvolveu um trabalho social, segundo os relatórios, importante. Dona Zilda Arnes, uma figura de unanimidade nacional, da sua generosidade, da sua dedicação às causas humanitárias, pereceu lá no terremoto de maneira muito trágica e triste. Então, o Brasil sempre teve uma presença no Haiti que foi considerada importante, às vezes por alguns até meio intervencionista. Teria havido, desculpe interrompê-lo, mas teria havido também, além do ataque, uma reclamação dos haitianos de que o atendimento médico não teria sido feito da maneira assim, que eles esperavam, não teria sido feito nos primeiros hospitais que eles teriam procurado? Teria havido um certo descaso ou até racismo por parte dos médicos ou dos atendentes? Pode ser, a gente tem, inclusive, muitas situações de prática do racismo internamente, ou de desconsideração, dependendo da indumentária da pessoa, ela é tratada de uma maneira, se está bem vestida, de outra maneira, se está mal vestida. Isso acontece, isso tem que ser enfrentado para crescer a nossa cultura democrática. Quanto à questão da morte de policiais, como da morte de não policiais, o Brasil é o país onde a polícia que mais mata e que mais morre. Vejam a chacina agora lá em Barueri e onde foi também? Osasco. É trágico isso. E tudo indica, os indícios mais fortes agora é que teria sido uma vingança de segmentos policiais em relação à morte de um guarda municipal, de um policial. Enfim, isso tem lugar aqui no debate, até CPI. Eu acho que esse debate não está vedado nem inexistente aqui na Câmara. Esse fato específico, que parte do episódio em si, das balas de chumbinho, inclusive fora, vocês estão tomando emprego de brasileiros,
ele é, digamos, o nariz de cera, como dizem na imprensa, o chamamento para um debate mais profundo, para o conteúdo da matéria, que é exatamente num mundo em crise, onde fluxos migratórios de áreas conflagradas, ou belicamente ou socialmente, cresce para outras áreas tidas como melhores socialmente, economicamente um pouquinho mais pujantes. Isso está acontecendo. É a discussão que se faz na Europa, é o debate que tem que se fazer aqui no Brasil, numa perspectiva de avanço, de confraternização dos povos. O deputado Bolsonaro já falou da sua ascendência imediata, direta de italianos. Eu também tenho índio, tenho negro, tenho espanhóis e portugueses. Nós somos o povo da raça Brasil. Isso é maravilhoso. Agora, isso não significa inexistência de discriminação, preconceito e desigualdade social ainda profunda no país. E comportamento por parte dos agentes do Estado, muitas vezes contaminado por um olhar discriminatório. Então, vamos debater tudo isso. A audiência pública está muito bem concebida, ela tem 7 convidados de diferentes segmentos que podem enriquecer muito a nossa compreensão do problema. Ninguém aqui sabe tudo. Obrigada, deputado Chico Alencar. Rapidamente, para concluir, deputado Eduardo Bolsonaro, o senhor, depois dessa conversa toda, acha que há a chance do requerimento ser aprovado da audiência pública? Vou conversar com o deputado Chico Alencar aqui nos bastidores, mas eu volto a dizer, falar em racismo é apequenar o debate. O sujeito vai no hospital, é mal atendido, é racismo. Não consegue emprego, é racismo. Isso aí, na verdade, só estimula o ódio entre nós. É a cultura da inversão de valores pregada pelo socialismo, por Karl Marx. Então, na verdade, o que o Brasil tem que fazer é parar com isso. Temos que ater as questões, sim, mas tratá-las de maneira sérias. A imigração vem para cá sem controle? Vamos discutir o controle. Muito obrigada, deputados. A gente vai continuar acompanhando, então, esse debate aqui na TV Câmara e na Comissão de Relações Exteriores. Quem sabe na audiência pública. Quem sabe? A gente vai continuar acompanhando, deputado. Eu conversei com os deputados Eduardo Bolsonaro, do PSC de São Paulo, e Chico Alencar, do pessoal do Rio de Janeiro. Obrigada também a você que nos acompanhou até agora. Lembrando, se você quiser conferir novamente esta ou as outras edições do Brasil em Debate, é só procurar na internet. O endereço é câmara.leg.br/Brasil em Debate, tudo junto. E se quiser entrar em contato com a gente, ligue para o 0800 619 619. A ligação é gratuita. Eu sou Fabiana Mello, espero você em uma próxima oportunidade. Até lá.